E aí, vamos direto ao ponto? Hoje a gente vai mergulhar numa das filosofias antigas mais fascinantes de todas. E olha, descobri um conjunto de ferramentas do estoicismo que é extremamente prático. O grande objetivo da nossa análise hoje? Aprender a reestruturar aquelas pequenas adversidades diárias que adoram testar a nossa paciência, sabe? A ideia é garantir uma tranquilidade que não se abala por nada, independentemente do que aconteça lá fora. Porque, vamos falar a verdade, essa é uma daquelas experiências universais. Quem nunca teve o dia estragado por um detalhe, né? Coisas super rotineiras, um café derramado na mesa, um engarrafamento exaustivo logo cedo, ou aquele comentário meio rude de um colega. Essas pequenas coisas têm um poder simplesmente inacreditável de sugar a nossa energia. É até engraçado, porque a mente da gente vive se preparando para grandes tragédias, mas acaba sendo nocauteada pelas pequenezas do dia a dia. E o que a gente vai ver agora não é só um debate filosófico abstrato, não. São remédios psicológicos urgentes, super práticos, para blindar a mente de uma vez por todas contra essas frustrações. Bom, na visão estoica, esse nosso objetivo de manter a calma tem um nome forte: eudaimonia. É uma palavra grega antiga que descreve basicamente um estado contínuo de prosperidade, de florescimento. Na prática, significa a gente estar tão bem com o nosso próprio espírito interior, tão em harmonia com a nossa melhor versão, que o resultado inevitável é uma vida que flui, sabe? Flui com muita suavidade. É uma felicidade que está enraizada nas nossas atitudes, nas ações virtuosas e não naquela montanha-russa superficial de humor. E para chegar lá, tem um outro conceito que a gente precisa colocar na mesa: a arete. Traduzindo de um jeito simples, é a nossa excelência, a nossa virtude. O grande desafio, a nossa missão diária é exatamente fechar aquela lacuna, aquele espaço escuro entre quem a gente é neste exato segundo e o nosso potencial máximo como seres racionais. Quando a gente foca em diminuir essa distância, um passinho de cada vez, a gente abre o caminho definitivo para aquela alegria serena dos estoicos, sem deixar espaço para arrependimento algum. Certo, mas e a receita para manter essa resiliência no calor do momento? Ela se apoia em um triângulo de 3 pilares que precisam funcionar juntos. Primeiro, assumir a responsabilidade total pelas nossas escolhas. Segundo, viver de acordo com a arete, ou seja, colocando sempre a nossa melhor versão em campo. E terceiro, e esse é o mais importante, focar absolutamente apenas naquilo que a gente pode controlar. Quando a gente domina esse trio, aquelas emoções que travam a gente, tipo a raiva ou a angústia, perdem completamente a força. E já que falamos em controle, o grande divisor de águas aqui é o que eles chamam de dicotomia do controle. Olha só, essa é a regra de ouro que ensina que o nosso sofrimento emocional nasce de um erro muito bobo: confundir o que está nas nossas mãos com o que pertence inegavelmente ao mundo externo. Nós temos controle total sobre os nossos julgamentos, nossos valores mais profundos e as nossas reações. Ponto. Agora, o clima tempestuoso lá fora, o trânsito todo parado, o que as outras pessoas dizem, nada disso depende da gente. Tentar microgerenciar o mundo ao redor é literalmente comprar uma passagem só de ida para a frustração. Tem um ensinamento de Epicteto que bate exatamente nessa tecla. A ideia é: não procure que os eventos aconteçam do jeito que a gente quer. Na verdade, deseje que os eventos aconteçam exatamente como eles acontecem e a vida vai fluir suavemente. E caramba, isso mostra muito bem como a nossa resistência à realidade é a raiz de todo o sofrimento diário. A dor real não vem do fato em si. Ela vem da nossa teimosia em exigir que o trem chegue cravado na hora ou que as pessoas sejam impecáveis. Brigar com a realidade é a mesma coisa que lutar contra o vento. Exigir que a vida se dobre aos nossos desejos é o que, no fundo, drena toda a nossa paz. Para deixar isso bem visual, imagine uma metáfora simplesmente genial. Um cachorro amarrado a uma carroça que não para de se mover. Nós somos esse cachorro, e a carroça é a vida, seguindo o curso natural dela. Basicamente, a gente tem duas opções aqui. A gente pode acompanhar a viagem numa boa, com a mente leve, aproveitando a corrida, ou a gente pode ser teimoso, bater o pé no chão, resistir e acabar sendo arrastado de um jeito doloroso e até humilhante pelo caminho todo. A aceitação estoica é, na verdade, um convite para a gente simplesmente desfrutar da jornada. E se a gente quiser curar aquela irritação que bate toda hora, tem que ir lá na raiz do problema. A sabedoria de Marco Aurélio traz um lembrete poderoso. Se sofremos por causa de alguma coisa externa, não é a coisa em si que nos perturba, mas o nosso próprio julgamento sobre ela. Pensa bem, uma porta batendo forte, um e-mail com erro, um colega meio desajeitado, nada disso tem o poder mágico de machucar a gente por dentro. É exclusivamente o nosso julgamento interno, aquela reação precipitada que destrói a tranquilidade. Nós somos a fonte da nossa própria aflição. Mas, quer saber a melhor parte? Isso é super libertador, porque significa que a chave para parar o sofrimento está no nosso bolso.
Na prática, isso funciona como um escudo perfeito contra aqueles atritos sociais do dia a dia. Por exemplo, como lidar com um insulto. A regra é clara: nós temos o poder absoluto de tirar o veneno da ofensa. O primeiro passo, que, convenhamos, é de longe o mais difícil, é simplesmente pausar. Dar aquele segundo de respiro para não reagir no piloto automático da raiva. Depois, a gente avalia com frieza. Isso que foi dito é objetivamente verdade? Se for um fato inegável, bom, por que a gente se ofenderia com a pura verdade nua e crua, certo? Agora, se for mentira, quem proferiu o insulto é quem está totalmente equivocado. Olhando por qualquer um dos ângulos, não faz o menor sentido lógico perder a nossa paz de espírito por causa disso. E sabe de uma coisa muito bacana? Dá até para deixar todo esse processo de resiliência mais leve. A gente pode entrar numa brincadeira jogando o que poderíamos chamar de jogo da equanimidade. A ideia central aqui é pegar aqueles pequenos aborrecimentos e transformar em rodadas valiosas de treino para o cérebro. O nosso objetivo do dia passa a ser o seguinte: notar o exato momento em que a mente dá aquela desequilibrada, medir intimamente o quão rápido a gente consegue recuperar a compostura e, no próximo obstáculo do dia, tentar bater o nosso próprio recorde. É a gamificação do nosso crescimento emocional, literalmente. Agora, vamos desacelerar um pouquinho. Naqueles momentos em que o sangue ferve e a irritação atinge o pico máximo, a gente pode lançar mão de uma tática espetacular, o zoom cósmico. Quando o estresse estiver quase transbordando, tenta imaginar a sua visão subindo rápido, lá para o espaço, olhando o nosso planeta de muito longe. Dessa perspectiva gigante e silenciosa, a gente percebe na hora que aqueles problemas que pareciam monstros urgentes, na verdade são microscópicos. Esse pequeno distanciamento mental mostra instantaneamente o quão sem sentido é estragar a nossa saúde por causa de, sei lá, uma fila no supermercado, considerando a imensidão absurda do universo. E sempre que um atrito trivial aparecer de surpresa para testar a paciência, a gente ganha uma oportunidade de ouro de fazer uma escolha mental, quase como um investimento. Tem uma sacada dos antigos estoicos que fala sobre começar com coisinhas de pouco valor, um pouquinho de azeite derramado, um pouquinho de vinho roubado. A gente deve repetir para nós mesmos: por um preço tão baixo, eu acabei de comprar a minha tranquilidade e a minha paz de espírito. É incrivelmente libertador perceber que abrir mão da raiva por uma pequena perda é pagar muito, mas muito barato por uma paz que vai durar o dia inteiro. Então, para fechar a nossa análise e amarrar todas essas ideias, o imperativo é um só. A gente tem que parar de jogar toalha no primeiro sinal de frustração diária. O atrito bobo não aparece para destruir os nossos planos, ele aparece para forjar a nossa excelência. Essa matéria-prima do crescimento está aí, garantida, caindo no nosso colo todos os dias. A grande questão que fica é, quando aquela próxima situação irritante e inevitável surgir daqui a pouco, a gente vai se deixar bater pela frustração ou vamos usar esse pequeno obstáculo como a porta de entrada para uma vitória mental grandiosa?